Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, aqui da nossa querida Rádio Catedral, FM 106.7. Como todos os domingos, eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica e âncora deste programa maravilhoso, e estou aí com vocês, você que me dá essa audiência, que nos dá essa audiência, porque eu nunca estou sozinha. Aliás, nós nunca estamos sozinhos, não é mesmo? Hoje o tema é muito interessante, a importância da família para o bem-estar psicológico e construção do próprio ser. A identidade do ser humano, ela é construída com base na família. E claro, nós convidamos uma especialista no assunto. Mas antes, eu quero convidá-los, a todos vocês e a família e os amigos de vocês, a celebrarmos juntos amanhã. Gente, hoje domingo dia 7, mas amanhã, dia 8 de dezembro, além do dia de Nossa Senhora que abençoa esta rádio, a Rádio Catedral completará 33 anos. E para celebrar, teremos uma Santa Missa às 12 horas, aqui pertinho, na paróquia Sagrado Coração de Jesus. E a Santa Missa será celebrada pelo bispo Dom José Maria. Você é nosso convidado, anote aí, às 12 horas, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, vamos agradecer a Deus pelos 33 anos da nossa amada Rádio Catedral. Eu estarei lá amanhã. Gente, eu estarei e muitos outros colegas, amigos da nossa querida Rádio Catedral, estaremos juntos para agradecer a Deus por esse tempo e que será frutificado, será duplicado, será triplicado se Deus quiser. E hoje a doutora, nossa convidada é a doutora Catiane Fontes, da paróquia de Santana, não é pertinho daqui, é a paróquia de Santana de Campo Grande. Ela que é mestre em psicologia social, mas ela tem algo que me fez, tem um trabalho muito bonito que me levou a convidá-la. Ela é supervisora técnica do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora do município do Rio de Janeiro. Ela é mestre em Psicologia Social pela UERJ, preceptora de estágio. Gente, o currículo é tão grande que eu vou dar boa tarde e ela mesmo vai complementar. E ao final do programa ela vai deixar os contatos, o bairro onde é o consultório dela, como atende online também. E qualquer dúvida pode entrar em contato aqui com a gente. Boa tarde, doutora Catiane Fontes. Boa tarde, é um prazer estar aqui trazendo a temática sobre a família acolhedora e também sobre a família que pode ser pensada em muitas maneiras. Falamos da importância da família e também sobre a importância dos cuidados e dos primeiros cuidados. Como a doutora Sônia falou, eu me chamo Catiane, sou psicóloga clínica e social. Hoje estou atuando como supervisora técnica no Serviço de Acolhimento da Família Acolhedora do município do Rio, mestre em Psicologia Social pela UERJ e também preceptora de estágio em um ambulatório da rede do SUS. E algo mais que a doutora participa, grupos, desenvolve algo mais. Gente, eu também estou querendo conhecer um pouco mais do brilhante trabalho da doutora Catiane. Nós nos conhecemos há poucos aqui pelo grupo, aqui na
arquidiocese, pelo Grupo Plural de Psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Eu aproveitei porque ela fez uma breve apresentação do que é família acolhedora. Aproveitei, eu não ia perder a oportunidade de convidá-la ao programa Viver Bem. Algo mais que a doutora queira colocar? Então peço que coloque o seu CRP. Qual é o seu CRP, doutora Catiane? Meu CRP é 06. Não é do Rio de Janeiro? É do Rio de Janeiro, então é 0536152, não é isso? É 0536152. Isso, Rio 05, gente, é o dígito que identifica a nossa região, o F, Rio de Janeiro. E eu quero convidar todos os nossos amados ouvintes, se tiverem dúvidas, se tiverem alguma pergunta a fazer à doutora Catiane sobre esse tema, a importância da família para o bem-estar psicológico e construção do ser, pode escrever, enviar um e-mail aqui para a gente, viverbem@radiocatedral.com.br. Lembrando que amanhã, dia 8 de dezembro, a Rádio Catedral completará 33 aninhos. Doutora Catiane Fontes, o que é uma família? Podemos pensar na família a partir das suas diversas composições. Mas, para trazer a temática da família, eu convido alguns autores para pensarmos juntas. Não penso só. De início, vou trazer Maria Puig Bela Casa, quando ela traz o conceito sobre cuidado, cuidando, cuidadores. Ela nos convoca a pensar que todos nós, de algum modo, cuidamos e somos cuidados. E o aspecto do cuidado, ele está presente na vida de todos nós. Em algum momento da nossa vida, nós vamos cuidar e vamos ser cuidados. Também vou trazer alguns autores para a gente poder pensar. Winnicott, psicanalista, ele traz que o bebê sozinho, ele não existe. Ele precisa de alguém, ele precisa de um cuidador. Ele sozinho não existe. E esse lugar do cuidado pode ser exercido pela mãe, pelo pai, pelos cuidadores ao redor. E é esse lugar do cuidado que vai estar formando a subjetividade da criança, o corpo, o toque, a fala. E esse cuidado, ele se dá através dos primeiros cuidadores da criança. Então é importante a gente também trazer, na temática da família, a gente também poder pensar sobre os primeiros cuidadores. Certo. Quais foram os nossos primeiros cuidadores? Quem foi a pessoa que exerceu os nossos cuidados? A gente também pode falar que, em algum momento, o cuidado ou a falta dele, ele acarreta consequências na vida da criança. Negligência é uma delas. E a gente pode conversar também, a partir da família, sobre o lugar dos cuidados, sobre quem fomos, como fomos cuidados. Então vamos alongar sobre isso. E eu quero dar a minha contribuição também como psicóloga e dizer que a família é a célula que sustenta uma sociedade. E também a família é o que foi criado por Deus como um santuário para o caminho de uma santidade. Ou seja, é através da família que Deus enviou o seu filho homem, para nascer no seio de uma família. Maria e José, Deus tem um propósito com tudo isso. Então, família, gente, é fruto da união, fruto do amor,
e que constrói vínculo afetivo. Claro, vamos alongar mais, mas permanecer com esse família, dom de Deus, caminho para a santidade, santuário de vida. E todos nós nascemos de um pai e de uma mãe. Não podemos perder esse lugar da unidade básica que sustenta uma sociedade, é a família, que nos repassa valores, afeto, amor. E vamos alongar aqui com a doutora também, perguntando qual a importância da família para um ser humano, para a saúde mental do ser humano, para a saúde emocional. Qual é a importância da família? É a partir da família, é a partir dos primeiros cuidados que a gente desenvolve a fala, o movimento, o corpo, a história. E aí são os primeiros cuidadores que vão nos ajudar, que vão nos auxiliar nessa trajetória. Na minha pesquisa de mestrado em psicologia social, eu trouxe a experiência de mulheres mães negras em um ambulatório do SUS. E nessa pesquisa eu pude entrevistar mulheres cuidadoras, que trouxeram a temática do cuidado. E a pergunta é: como cuidar de crianças e adolescentes numa sociedade em que a sobrecarga da mulher, sobrecarga do trabalho, como perpassa o cuidado dos filhos diante da multitarefa, das múltiplas tarefas da maternidade, das múltiplas tarefas da mãe, das múltiplas tarefas da família. Como trazer a temática do cuidado numa dinâmica social, onde temos tantos atravessamentos sociais, culturais, políticos. Como trazer a temática do cuidado diante desse momento em que estamos tão atravessados pelas múltiplas tarefas e sobrecargas do dia a dia. Então, cuidar das mulheres, cuidar das mães, abrir espaço para que mulheres, mães cuidadoras também tenham um lugar de acolhimento, de escuta, é importante para a gente poder pensar também no cuidado dessas crianças que precisam de mulheres mães com a saúde mental bem saudável ou acolhidas, para que elas possam acolher também essas crianças. Verdade. E quando a doutora fala de uma mãe, saúde mental, o cuidado, me faz pensar que a importância da família para o ser humano é trazer como resultado uma sociedade, uma humanidade mais equilibrada. Né? Se a família ela é responsável por transmitir valores, né? Até a religião, além de ser o primeiro lugar de aprendizado psicossocial. Então, a família é de suma importância. Eu diria que é papel essencial na socialização da pessoa humana. Né? Na família que damos os primeiros passos para tudo, não é mesmo, doutora? Sim, doutora. Então, vamos falar, então, a doutora Catiane, ela tem um trabalho belíssimo, eu a conheci através dessa divulgação do Famílias Acolhedoras. Vou pedir para que ela fale um pouquinho o que é ser uma família acolhedora, que amanhã, dia 8 de dezembro, estará completando
33 anos e a celebração, gente, será com uma Santa Missa às 12 horas na paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui na Glória, aqui na Benjamin Constant, pertinho da rádio, e será celebrada pelo bispo Dom José Maria. Hoje estou aqui com a doutora Catiane Fontes, ela que é da paróquia de Santana, de Campo Grande, mestre em psicologia social. O currículo dela é maravilhoso, faz atendimento e é supervisora do serviço de famílias acolhedoras. E estamos com o tema Importância da Família para o Bem-Estar Psicológico. Olha que bacana! Então, se você está curioso, assim como eu, de saber o que é ser família acolhedora, eu vou perguntar à doutora Catiane. O que é o serviço de acolhimento em família acolhedora, doutora? Então, o serviço de acolhimento em família acolhedora é um serviço tipificado que se encontra no sistema de assistência social. É do município? É do município, né? No momento, eu estou alocada no serviço Família Acolhedora do município do Rio de Janeiro. Famílias, que são as famílias acolhedoras? Antes de falar sobre as famílias acolhedoras, eu quero trazer também sobre a SUB-PSE, sobre a PSE? Subsecretaria de Proteção Social Especial, que estamos vinculados à Secretaria Municipal da Assistência Social. Na SUB-PSE temos eixo criança-adolescente. Então nós temos o acolhimento institucional para crianças e adolescentes e temos o Família Acolhedora. O Família Acolhedora, ele é um serviço onde crianças e adolescentes que são afastados temporariamente da sua família de origem, elas se encontram no lar dessas famílias acolhedoras, que recebem essa criança com uma guarda. E a guarda é temporária? Temporária. Temos pela lei que essa criança fique até 18 meses com essa família voluntária. As famílias acolhedoras, elas são famílias voluntárias que recebem uma bolsa hoje de R$ 1.400 para ficar com essas crianças e adolescentes, por cada criança, e R$ 2.030 para criança e adolescente com um laudo. Essa criança fica no lar da família acolhedora, onde participa da rotina da criança, da família, e aí ela fica até que, judicialmente, o juiz decida se essa criança ela volte para a família de origem ou retorne para a família de origem ou para um lar substituto, que são as adoções, né? Que é a adoção. Como funciona a família acolhedora? Você passa por uma habilitação, você é habilitado, você tem uma habilitação pelas equipes dos territórios. Nós temos hoje no Rio de Janeiro, são 10 polos de atendimento, da primeira CAS à 10ª CAS, né, no município do Rio de Janeiro. É um serviço territorializado, então a equipe da primeira CAS, que é a equipe do centro, acompanha as famílias acolhedoras do centro, e a equipe da 10ª CAS, que é a equipe de Santa Cruz, acompanha a família do território, dos territórios e adjacências, né, de Santa Cruz. Para ser família acolhedora, você precisa ter entre 21 e 68 anos, ser residente do município do Rio de Janeiro, né,
por conta, né? Porque o nosso serviço é do município do Rio de Janeiro. Participar de uma capacitação inicial, onde apresentamos o serviço, onde trazemos, né, esclarecemos dúvidas, falamos sobre o que é o serviço do Família Acolhedora, e passa por uma entrevista com a equipe do território, que é o assistente social e uma psicóloga, e é essa equipe do território que vai estar acompanhando essa família acolhedora. Então, a família acolhedora... Como é esse acompanhamento? Como se dá esse acompanhamento por esta equipe? Entendo que seja uma equipe multi ou interdisciplinar, né? Porque é composta de psicólogos, assistentes sociais... Isso, é um psicólogo e um assistente social em cada polo de atendimento. E essa equipe acompanha da seguinte forma: acompanha a família acolhedora e acompanha também o processo judicial dessa criança. Se ela vai ser reinserida socialmente, tem-se uma busca também por conta dos geritores, de uma família extensa. Então, a criança, né, na família acolhedora, ela fica na família acolhedora até que o juiz decida como vai se dar essa reinserção ou não da criança. Então, são crianças que são retiradas de suas mães, de suas famílias, então, por motivos... né? Tem família biológica. Tem família biológica. Mas por questões de algum risco... Por questões de risco, de vulnerabilidade social, de negligência, maus tratos. E aí o juiz decide que temporariamente essa criança é retirada dessa família. E quando... porque me chama a atenção, né? Fica... até 18 meses numa família, é isso mesmo, isso. Doutora? E a questão, como psicóloga, né, doutora, também, a minha preocupação, e tem um ponto de atenção, é o vínculo, o laço de afeto, o amor que se constrói durante este tempo. Tanto da mamãe acolhedora, família acolhedora, mamãe, papai, irmãos, quanto próprio da criança. O abalo emocional é traumático, acredito, né? Quando esta criança, o juiz retira e ela já construiu ali um afeto, um amor. Como se dá isso? Boa pergunta, doutora Sônia. Essa é uma pergunta que recebemos de algumas pessoas. Nosso lema é: o acolhimento, ele é temporário, mas o amor é para sempre. Porque essa criança, ela teve marcas do abandono, marcas da negligência e várias outras marcas. No entanto, o estar numa família acolhedora, onde ela participa da rotina dessa família, da rotina familiar e comunitária, pode resgatar laços afetivos, amorosos e sociais. Então, da mesma forma que uma criança ela pode ser marcada pela violência, ela também pode ser marcada pelo amor. E aí é o amor que fica. Então, as marcas do amor, elas vão ficar para sempre na vida dessa criança. E vai ficar a saudade também. E vai ficar Mas a saudade. A criança poderá ser adotada ou são processos completamente distintos? São processos distintos. Família acolhedora, pela lei, ela não... É temporária. Ela não participa do processo da adoção. E se ela estiver no processo para adoção, ela não pode ser família acolhedora naquele momento. Não pode.
E uma questão que fica também enquanto dúvida mas essa criança vai embora. Mas a gente pensa também nas várias rupturas que temos ao longo da vida. A gente casa, a gente sai de casa, a gente vai trabalhar, a gente tem nossos filhos, a gente constitui uma família. E aí são rupturas também, são rupturas de vínculos. A gente vai morar em outro estado, a gente volta. Então, a ruptura do vínculo, ela faz parte da vida, ela faz parte da vida do ser humano. E a marca da família acolhedora, ela fica. Nós temos também crianças e adolescentes que vão chegando, né, num momento da vida, 15, 16, 17 anos, que fica difícil entrar para a adoção. E o que a gente pode pensar também em trabalhar junto com a família acolhedora? Que essa criança e adolescente, ela passa pelo processo da autonomia. Então, nós temos adolescentes que passaram pelo processo do jovem aprendiz e hoje estão cursando universidade. Não quiseram a adoção e estão construindo seus próprios caminhos. Então, na medida em que fica inviável a possibilidade da adoção, uma possibilidade é essa também, é a construção de autonomia para que esse adolescente possa seguir o seu caminho na vida, sendo adotado ou não. Certo. E desde quando existe o serviço Família Acolhedora? Família Acolhedora existe no Rio de Janeiro desde 1996. Eu particularmente não conhecia, por isso a convidei, né, a divulgar esse trabalho, esse serviço. E eu gosto de uma curiosidade, é muito procurado, tem muitas famílias na fila. Uma pergunta, doutora Sônia. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, podendo falar sobre família acolhedora. É um serviço onde precisamos falar sobre, divulgar. Temos algumas famílias. No entanto, ser família acolhedora é um serviço voluntário. Então, você pode ser habilitada e em algum momento da vida não ser mais, devido trabalho, outras funções, cuidar de um familiar doente ou ser propriamente desabilitado pela equipe. Então, é um serviço que é uma roda. E aí precisamos fazer rede. E desde já agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder trazer a temática da família e do família acolhedora também. Uma curiosidade. Uma criança vai até uma certa idade, né? Até jovem, 17, 18 anos. 17 anos e 11 meses. Então, digamos que uma família, ela escolhe, ela se quer um bebê, uma família acolhedora, vai lá, se candidata, atende a todos os requisitos e aí ela fala para o serviço, eu quero um bebezinho de 1 ano. E aí só tem um jovem de 17. E a família desiste. Ela pode, né, no primeiro mês, desistir e devolver? O serviço acolhemos crianças de 0 a 17 anos e 11 meses. Na entrevista com a equipe técnica que acompanha o psicólogo e o assistente social, eles avaliam o perfil da família. Existem famílias que preferem bebês, preferem adolescentes, e aí, junto com a equipe do território,
essa família vai repensar também o que é possível para ela naquele momento. Dependendo da rotina de uma família, não é possível um bebê. Então a gente vai pensando também, a equipe vai pensando também sobre o perfil da família. E sobre o devolver, a gente vai pensar sobre, a gente vai atender, a gente vai acolher, a gente vai entender também o que está acontecendo. E tem a equipe a equipe do território que acompanha essas famílias. Temos também eu como supervisora técnica e temos também a Flávia Medeiros, que é a gerente do serviço. Então, temos uma rede de profissionais também atuando junto com as equipes e as equipes atuando junto com as famílias. Daí então, estou entendendo que são esses profissionais que vão identificar os motivos e vão acatar ou não. Normalmente acatar. Se a família está tendo algum problema com um jovem de 17 anos, um problema que ela não imaginou e ela quer devolver, acredito que os profissionais possam ter esse acolhimento, né? Vão identificar os pontos de crise, vão orientar e acolher e remanejar, talvez, esse jovem para outra família acolhedora. Né? Acredito que seja. Sim, e quando ela acolhe o adolescente, que você está trazendo, né, sobre o adolescente, essa é uma marca que é importante trazer também, a dificuldade no acolhimento de adolescentes. Dificilmente a gente consegue acolhimento para adolescentes. Certo. Vamos precisar fazer mais um minutinho de intervalo. Gente, eu disse apenas um minutinho e voltaremos daqui a pouco com a brilhante explanação da doutora Catiane Fontes, que é especialista, é supervisora técnica do Serviço de Famílias Acolhedoras. Aguardem aí que voltaremos já já. Voltando aqui ao terceiro e último bloco do programa Viver Bem, programa de psicologia e espiritualidade da nossa querida Rádio Catedral FM 106.7. Hoje estamos aqui com a supervisora técnica do Serviço de Famílias Acolhedoras do município do Rio de Janeiro, é a doutora Catiane Fontes. Ela está abordando o tema a importância da família para o bem-estar psicológico. E, claro, estamos aproveitando a oportunidade para que ela fale do Serviço de Famílias Acolhedoras. E para tanto, eu quero perguntar à doutora Catiane quantas famílias acolhedoras existem no município do Rio de Janeiro, doutora? Hoje, no município do Rio de Janeiro, temos 119 famílias acolhedoras. E, obrigada pela oportunidade, quero trazer para você que está nos ouvindo, poder, se você mora sozinho, se você é uma mãe solo, um pai solo, todas as composições familiares podem se habilitar, podem se candidatarem à habilitação de família acolhedora. E eu gostaria de trazer também que temos uma equipe que acompanha as famílias acolhedoras e essa criança adolescente inserida no família acolhedora, ele participa da rede local, seja da rede de saúde, da rede escolar. Então, os acompanhamentos de saúde e toda a rotina escolar, ela é acompanhada normalmente como toda criança. Então, ela, seja para as consultas, então, ser família acolhedora
é estar disponível afetivamente, emocionalmente, também para estar acompanhando a rotina dessa criança, ir nas audiências também. E uma coisa importante também que para algumas pessoas têm uma dúvida sobre o endereço local. Se a família de origem tem acesso ao endereço da família acolhedora. A resposta é não. A família acolhedora não tem o seu endereço divulgado. O endereço que vai para o processo judicial é o endereço do polo de atendimento da CAIS, onde essa equipe trabalha. Então, eu acho que é importante trazer isso também, enquanto dúvida, e sobre as crianças e adolescentes em família acolhedora. Tá certo, doutora. E 119 famílias. Gente, vamos aumentar esse número? Vamos! Vamos sim. Mas, doutora Catiane, para quem está nos ouvindo agora? A doutora que é especialista em atendimento familiar também, além de trabalhar com esse serviço tão bonito, para quem está nos ouvindo agora e sente que nunca teve um ambiente familiar acolhedor, como uma família, é possível reconstruir essa base afetiva na vida adulta? Sim, é possível. É possível a gente pensar nos laços sociais, nos laços afetivos que nos compõem, na rede de afetos e de cuidados. Tem uma autora que eu gosto bastante, que é a Bell Hooks, e ela nos convida a pensar sobre o amor. O amor cura, o amor é um ato de cuidado consigo e com o outro. Então, pensar no cuidado com o outro é também pensar no cuidado comigo, nos afetos que foram construídos ou não construídos. Então, a base do cuidado sobre como eu fui cuidada, eu também posso reconstruí-los com a rede, com a espiritualidade, com os afetos que me circulam. Eu diria que o vínculo é curativo, né? O vínculo cura. E, claro, também como psicóloga, eu vou mencionar alguém, é o pai da logoterapia, que é a abordagem que eu atuo clinicamente. A logoterapia é a psicoterapia do sentido da vida. Ela não é uma abordagem retrospectiva, ela não para no passado, e sim uma abordagem projetiva, ela trabalha do presente para frente. Então, Viktor Frankl, o pai da logoterapia, ele nos assegura que o ser humano é o que ele decide ser, o que ele decide vir a ser. E a pergunta que é reconstruir essa base afetiva na vida adulta, então, se nós pensarmos que podemos decidir, independente do que tenha nos acontecido, como tragédia no passado, e o passado ninguém apaga, se nós pensarmos sobre isso e decidirmos construir, não é nem reconstruir, é construir vínculos na vida adulta, daqui para frente, até a morte, é possível, sim, ter mudanças significativas e curativas, eu diria, daqui para frente, porque podemos decidir o que podemos vir a ser como pessoa, aquilo que não recebermos, podemos dar aquilo que não recebemos. Se não não recebemos um colo, podemos dar o colo, não recebemos o abraço, podemos decidir abraçar, e assim por diante. É afinar a nossa consciência daquilo que fomos, que fizeram com a gente, mas podemos fazer diferente, decidindo.
E quando pensamos, doutora, na formação emocional de uma pessoa, quais são os primeiros sinais que o vínculo familiar fez falta ou foi fragilizado na infância? É uma pergunta que nos chegou aqui. Podemos pensar na dinâmica do abandono, seja ele físico, seja ele emocional. Quando pensamos nas marcas que deixaram na gente, sobre a fragilidade, sobre aqueles que por algum motivo não conseguiram exercer o cuidado. Essa pode ser uma das marcas também. É verdade. E pergunta da Maria Estela, de Guadalupe. Quais são as consequências quando pais brigam na frente dos filhos, doutor? Ou seja, num contexto familiar, quem não briga? Mas vamos ouvir a doutora, porque a pergunta da Maria Estela é sobre as consequências, e acredito que ela se refira a filhos menores, pequenos, que podem levar aquela imagem não afetiva por um tempo. Uhum. Podemos pensar também primeiro, como são essas brigas, como são esses desentendimentos e como a gente rearruma e rearranja também os desentendimentos sobre o lugar da conversa, sobre o lugar do diálogo e também sobre o lugar do nomear. Às vezes é importante a gente dizer: olha, hoje eu estou brava, olha, hoje eu não estou bem, olha, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu não quero falar, hoje eu não quero conversar. É importante a gente poder trazer também para a dinâmica do cuidado o lugar dos afetos, o lugar dos nossos sentimentos, o lugar das nossas emoções. E a gente que vive num mundo tão conectado e ao mesmo tempo tão desconectado afetivamente, é importante a gente trazer o lugar da fala e de como a gente se sente. O processo terapêutico, ele também traz isso. É o lugar da fala, é um lugar onde a gente volta a se conectar com a gente mesmo. E o lugar das brigas e dos desentendimentos, eles estão em todos os lugares. O importante é a gente voltar e se conectar, e se reconectar com a gente mesmo e entender que naquele momento aquela forma foi a forma que foi possível de fazer. E aí a gente pode voltar e recompor a história do cuidado. O cuidado, ele não é uma linha contínua, ele não é uma linha permanente. Em alguns momentos a gente vai estar fragilizados, em alguns momentos a gente vai precisar ser cuidado. E não entra no lugar do certo e do errado, entra no lugar do cuidado e do momento em que a gente está vivendo. Em alguns momentos a gente vai precisar dizer: eu não estou bem, hoje eu estou precisando de ajuda, hoje eu estou precisando de cuidado, hoje eu estou de mau humor. E o lugar de respeitar o lugar e o espaço do outro também. E voltar a se conectar com você mesmo. Perfeito. E atendendo a Maria Estela de Guadalupe, agradecendo também, Maria Estela, a sua participação, quero dizer que, na verdade, não existe nenhuma relação duradoura que não tenha brigas. Brigas, vamos trocar a palavra briga por conflito. E eu entendo a preocupação da Maria Estela. Eu atendo jovens adultos que mencionam
situações que tenham ferido, machucado, relativo à briga dos pais. Então, é compreensível que, quando ela pergunta quais são as consequências, eu diria que há consequências sim. Há uma possibilidade muito grande de causar consequências sérias nos filhos, como, por exemplo, papai e mamãe, você que nos ouve agora e tem seus filhos aí pequenos, evitem, porque pode prejudicar, inclusive, a aprendizagem escolar. Então, são casos que eu acompanho na clínica, da pessoa relatar uma dificuldade até em relacionamentos, mas adentrando na sua história de vida, aquela linha da vida que nós aplicamos, a doutora sabe, fazendo uma retrospectiva, vamos esbarrar no impacto, na briga dos pais, nas agressões. E aí é interessante também, doutora Sônia, trazer o lugar da fala e das emoções e dos afetos desde criança, desde pequena, porque isso não nos é ensinado sobre tristeza, sobre alegria, sobre raiva. E aí a gente cresce sem saber nomear. E a gente vai passando por gerações que não sabem falar sobre o que sentem. E na vida adulta é a mesma dinâmica sobre a fala, sobre o diálogo, e por isso a importância do cuidado e da fala desde criança, desde pequenos. Sim. Doutora, sua brilhante participação. Eu quero agradecer em nome de toda a equipe técnica da rádio, da direção e do programa, em nome dos nossos ouvintes. Já a convido para uma nova e breve, próxima, participação em nosso programa Viver Bem, e peço que deixe seu contato agora para os nossos ouvintes e uma mensagem. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui. Como a doutora Sônia disse, nos conhecemos recentemente, já tinha ouvido bastante sobre a doutora Sônia, mas essa semana que conheci pessoalmente, agradeço a oportunidade de estar aqui, de trazer a temática sobre a família, sobre a temática do cuidado, trazendo o Família Acolhedora para você que gostaria de ter mais informações. @família _acolhedora _RJ sobre Família Acolhedora. Minha rede social é @Catiane Fontes. E eu agradeço, muito, muito obrigada. E eu quero também lembrar, gente, pega uma canetinha rapidinho aí, porque amanhã, dia 8 de dezembro, será o aniversário da nossa amada Rádio Catedral, que completará 33 aninhos. Celebraremos os 33 anos da nossa Rádio Catedral FM 106.7 com uma Santa Missa ao meio-dia, às 12 horas, aqui na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, e a Santa Missa será celebrada pelo Bispo Dom José Maria. Não faltem, eu vou procurar cada um de vocês. Gente, quero ficar por aqui deixando o meu WhatsApp da Clínica Victor Frankl. Nós que somos um grupo formado por 19 psicólogos especialistas em logoterapia, um médico psiquiatra e uma neuropsicóloga. O nosso contato por mensagem é o 995066463. Atendemos de segunda a sábado, de 8 às 21 horas. Sábado é só às 13.
Então, a minha mensagem é que ter uma família significa que somos parte de algo maravilhoso, que é o projeto de Deus. Significa que seremos amados e amaremos também pelo resto da nossa vida. E só assim viveremos bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.